Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nosso primeiro vídeo é a correção dos exercícios do último vídeo que eu passei para vocês fazerem. E agora eu vou mandar a correção para vocês conferirem aí todos os exercícios, tá bom? Página 71, livro 4, tá gente? Vocês tinham que fazer o exercício número 1, 2, 3 e 4 da página 71. O exercício número 1, então, gente, ele traz um texto introdutório sobre que qualquer número elevado a zero é 1. E, basicamente, ele pede pra gente comprovar que isso é verdade usando essa tabela aqui. Essa tabela eu já fiz ela com vocês, onde a base era 2, tá bom? E a base é esse número aqui, ó, o número maior, tá? Então, nós temos que, basicamente, é só resolver essa tabela, é só completar. Então, eu vou fazer o 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, vou fazer aqui no cantinho, ó, um rascunho, tá bom? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Não é 3 vezes 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Então, nós temos que 3 elevado a 4 é 81. 3 ao cubo é esses três caras aqui, que dá 27. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado a 1 é 3. E 3 elevado a 0 é 1. Fechou? Exercício número 1 resolvido. Vamos agora para o exercício número 2. O exercício número 2, gente, é aquele em que a gente precisa utilizar a decomposição usando a base 10, tá bom? Então aqui eu tenho a letra A, 375. Vou escrever ele usando a base 10. Então nós temos 300 mais 70 mais 5, beleza? Só que 300 é o mesmo que 3 vezes 100. 70 é o mesmo que 7 vezes 10. E deixo 5. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, nós temos 3 vezes 10 ao quadrado mais 7 vezes 10 dá 1 mais 5. E era isso que o nosso exercício pedia, para escrever o mesmo número usando a base 10. Ai, só falta de ar. Letra B, então, mesma ideia da letra A. Vamos lá. 600 mais 40 mais 9. É a mesma coisa que 649. Só que 600 é o mesmo que 6 vezes 100, mais 40 é o mesmo que 4 vezes 10, mais 9. 100 é 10 ao quadrado. Então, nós temos 6 vezes 10 ao quadrado. Mais 4 vezes 10 dá 1, mais 9. E aí, aqui nós temos o nosso número escrito na base 10. Vamos agora à letra C da número 2. Continuando o exercício número 2, nós temos a letra C, que é o número 2317. E a gente precisa escrever esse número usando a base 10. Vamos lá, então. 2317. 17 eu separo em 10 mais 7, tá bom? 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000. 300 é o mesmo que 3 vezes 100. Mais 10 mais 7. Fechou? Agora aqui 1000 é a mesma coisa que 10 que expõe de 3, né? Que é 10 ao cubo. Então, nós temos 2 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, porque nós temos dois zeros, mais 10 elevado a 1, mais 7. Exercício número 2 resolvido. Fechou? Agora, olha só, gente. O exercício número 3, ele dizia o seguinte, ó, vou ler junto com vocês. Os números naturais podem ser decompostos em expressões que fazem uso de potências de base 10. Fechou? Que é o que nós estamos fazendo aqui no exercício número 2. Como exemplo desse fato, o número 40.805 pode ser corretamente escrito como, e aí ele dá as alternativas para vocês assinalarem. O que a gente precisa fazer? Escrever esse número utilizando a base 10. Vamos lá, então. 40.000 mais 805. Fechou? 40.000 é o mesmo que 4 vezes 10.000 mais 8
vezes 100 mais 5. Certo? 10.000 é 10 elevado a 4. Então, nós temos 4 vezes 10 elevado a 4 mais 8 vezes 10 ao quadrado mais 5. E aí, no livro de vocês, é a letra D. Letra D. Professora, lá no livro tá escrito, aqui no finalzinho, ó, deixa eu escrever com uma cor diferente. Tá escrito vezes 10 elevado a 0. Por que no meu não apareceu? Olha só, gente. 10 elevado a 0 é 1, certo? Então, eu poderia escrever sendo isso aqui vezes 1. E 5 vezes 1 é 5. Então, por isso que isso aqui, ó, não precisa aparecer. Como no livro de vocês aparece, não tem problema, é a mesma coisa, a resposta é a letra D. Questão número 4. Vou ler com vocês que ela tem um textinho introdutório. A escrita de números com potências de base 10 auxilia na simplificação da escrita de números com muitos algarismos. Como exemplo, o estudo da astronomia já mostra há séculos que precisamos de números cada vez maiores para indicar distâncias astronômicas. Algumas dessas distâncias são medidas em uma unidade conhecida como ano-luz. No caso, um ano-luz corresponde à distância percorrida por um feixe de luz durante um ano. É uma distância enorme. E aí ele diz que um ano-luz equivale a este número aqui, que é 9.460.800.000.000 de quilômetros. Para certos cálculos, a gente pode considerar o arredondamento para essa distância, considerando aproximadamente 9 trilhões. E aí ele pede para a gente escrever esse número utilizando a base 10. Se para arredondar para 9 trilhões, quer dizer que eu vou ter o 9 e 12 zeros. Certo? 3, 6, 9, 12. Isso aqui é 9 trilhões de quilômetros. Preciso transformar este número em base 10. E aí nós temos 9 vezes 1 trilhão certo, gente? 1 trilhão. Vou botar os pontos aqui para vocês se acharem. Se aqui eu tenho 12 zeros, é a mesma coisa que 10 elevado a 12. E aí nós temos 9 vezes 10 elevado a 12. Finalizou o nosso exercício, tá bom, gente? Ah, não podemos esquecer aqui, ó, do quilômetros, tá? Quilômetros. Fechou? Vamos agora para os próximos exercícios. Gente, continuando então, página 72, exercícios 5, 6, 7 e 8. Sempre livro 4, tá, gente? Vamos lá então. Exercício número 5, ele dá o número na base 10 e ele pede para escrever utilizando os algarismos. Então, o que eu preciso fazer é escrever esse número aqui sem ser na potência. E aí eu sei que o expoente é o número de zeros que vai ter o meu número. Então, eu tenho 8 vezes esse cara aqui copia o número 1. E eu vou ter que escrever 21 zeros. Então, basta eu contar quantos zeros eu vou escrever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fechou? E aí, para ficar mais bonitinho, então, eu posso fazer 8 vezes esse número, que vai ficar 8 vezes 1, 8, e copia os 21 zeros. 21. Fechou? Aí a gente pode agrupar eles de 3 em 3, ó. Que fica mais bonitinho. Fechou? Exercício número 6 pede para calcular as potências. E aqui eu preciso de bastante atenção de vocês. Para eu esclarecer uma coisa. Olha só. Aqui nós temos 9 elevado a 0. E nós vimos que qualquer número elevado a 0 é 1. Então eu tenho que observar aqui, ó, que o meu expoente é 0. Quando o expoente é 0, a minha resposta é 1. Então, 9 elevado a 0 é 1. Agora, percebam comigo aqui na letra B, ó, eu também tenho 0. Mas o 0 não está no expoente, gente. Eu tenho 0 elevado a 8. Então, eu tenho que fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 8 vezes, certo? E 0 vezes 0 vai dar sempre 0. Então, a minha resposta aqui é 0. Percebam, gente, são coisas diferentes, ó. 0 no expoente, 0 na base. Coisas diferentes. 17 elevado a 1.
Qualquer número com expoente 1 é ele mesmo. Então, a minha resposta é 17. Certo? Eu posso pensar assim, ó. Se meu expoente é 1, o 17 ele vai aparecer uma vez só. Então, eu tenho só 17. Fechou? Letra D, eu tenho 1 elevado a 9. Eu não tenho um expoente. O 1 é base. Então, eu tenho que fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 9 vezes. E 1 vezes 1 é sempre 1. Então, minha resposta é 1. E na letra E, nós temos 20 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, ou seja, expoente 0, é 1. Fechou? Agora vamos lá, gente. Questão número 7. A questão número 7, precisa ter um pouquinho de atenção, porque é pra gente completar com o sinal de maior ou menor, certo? E a boca aberta do sinal é sempre pro lado maior. Então, se eu escrever desse jeito, o número maior tem que estar deste lado e aqui vai estar o número menor. Se eu fizer o contrário, a boca é aberta sempre pro maior. Tá bom, gente? Quando eu falo boca aberta, é essa parte aqui, ó. Parece uma boca, ó. Imagina a mão de vocês aqui, ó. Parece uma boca. Vamos lá. 0 elevado a 7 ou 7 elevado a 0? Aí que tá exatamente o que eu expliquei pra vocês aqui, ó. Quando eu tenho um número elevado a 0 ou 0 elevado a um número. São coisas diferentes. Vamos fazer aqui, ó. 0 elevado a 7. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 7 vezes. Vai dar 0. Agora, 7 elevado a 0. O 0 está no expoente. E qualquer número elevado a expoente 0 é 1. Então, isso aqui dá 1 e isso dá 0. O que é maior? 1, né? Então, 7 elevado a 0 é maior. Continuando. Mesma coisa, ó. 10 elevado a 1 é 10. Porque qualquer número elevado a 1, ou seja, com expoente 1, é ele mesmo. Agora, quando eu faço 1 elevado a 10, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. E isso vai dar 1. O que é maior, o 10 ou 1? O 10. Então, a boquinha aberta é pro 10 elevado a 1. Tá bom? Aqui a gente pode apagar, ó, pra não confundir vocês. É só um rascunhozinho. Tá bom? Vamos lá. 1 elevado a 8 ou 8 elevado a 0? 1 elevado a 8 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 8 elevado a 0, expoente 0, a resposta é 1. Ué, deu 1 e 1? Então, a minha resposta é igual, certo? Os dois são iguais. E agora, 6 elevado a 0 dá 1, porque o meu expoente é 0. 10 elevado a 0 também dá 1. Então, esses dois caras aqui são iguais. Fechou? Vamos pro próximo exercício. Gente, vamos lá então. Exercício número 8, ainda na página 72. O exercício é de assinalar. E aí ele diz que um cientista precisa do dobro dessa distância aqui. Quando eu quero o dobro de alguma coisa, eu preciso multiplicar por 2. Então, se eu quero o dobro dessa distância, eu vou pegar essa distância e multiplicar por 2. Então, nós temos 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Esse número aqui eu ainda posso arrumar ele sendo escrito só com os algarismos sem ter uma potência. Então, nós teríamos 2 vezes 3 vezes, copia o número 1 e escreve 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aí nós temos 100 milhões. Na multiplicação, nós vimos lá no começo do ano as propriedades. E aí, das propriedades, a gente sabe que tem a associativa, que a ordem da multiplicação não importa. Não importa se eu faço 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, a resposta é a mesma. Então, eu posso multiplicar esse 2 por esse 3, que vai dar 6. 6 vezes esse número todo. Certo? E aí, quando eu multiplico esse número por esse cara aqui, é a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando só o 6 por 1. Que daí vai dar 600 milhões. Esse exercício era de assinalar. A resposta correta é a letra... Cadê? 8. Essa distância está em quilômetros. Então, o exercício número 8 é a letra C. Tá bom, gente? Letra C. Fechou? Vamos lá. Página 73, vocês tinham que fazer o exercício 4, 5, 7 e 8. No exercício 4 era bem simples, era só aplicar a propriedade, que foi que eu mandei pra vocês o vídeo na quarta-feira, falando das propriedades. Então, vamos lá.
Primeiro eu preciso ver, ó, as bases são iguais, fechou. Tem uma multiplicação, então eu tenho multiplicação de bases iguais, que diz que eu preciso manter a base, copia, o 6. E somar os expoentes, então nós temos 10 mais 5. E aí a minha resposta é 6 elevado a 15. Acabou, só isso. Não precisa resolver, tá, gente? Não precisa fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 15 vezes, porque o exercício pede só para aplicar a propriedade. Letra B. Bases iguais, multiplicação. Copia o 8 e soma o expoente. 11 mais 9. 8, 11 mais 9 dá 20. Então, nós temos 8 elevado a 20. Agora, a letra C aqui, gente, ó, percebam que não é mais vezes, é uma divisão. E na divisão diz para copiar a base e subtrair os expoentes, ou seja, eu preciso diminuir. E aí nós temos 20 menos 9, que vai ser 6 elevado a 20 menos 9. Se fosse 20 menos 10, ia dar 10. Então, a minha resposta é 11. Fechou? Aqui nós ainda temos divisão, certo? Nós temos... Ali apagou, mas eu acho que é... Deixa eu conferir aqui na letra D. 19. Aqui apagou. Que é um 9. Ainda temos uma divisão. Então, eu copio o número 15 e subtraio os expoentes. 19 menos 17. Isso vai dar 15 elevado ao quadrado. Certo? Letra E. Nós temos potência de potência, que diz que eu preciso multiplicar o expoente. Então, eu copio o número 3 e eu vou fazer 4 vezes 3. Vai dar 3 elevado a 12. E por último, a mesma coisa, copio 11. Nós temos 6 vezes 2. Isso aqui vai dar 11 elevado a 12. Fechou? Vamos agora finalizar o exercício 5, 7 e 8. Continuando então, gente. Vamos lá. O exercício número 5, ele traz uma introduçãozinha ali, diz que tem esse número e eu quero saber como fica a escrita desse número se eu terminar essas potências que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Se eu calcular 4 ao cubo, é 4 vezes 4 vezes 4, certo? 4 vezes 4 dá 16. Esses dois aqui dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então, essa partezinha aqui, ó, eu resolvi aqui, certo? E aí, nós temos que 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000, correto? Então, tá. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 64 vezes 1000, certo? E aí nós temos então que 64 vezes 1000 é 64.000. E aí a resposta no livro de vocês é a letra E. Alternativa E. Exercício número 7. Diferente do exercício número 4, que vocês tinham que aplicar a propriedade, nesse aqui nós temos que descobrir qual é o número que está faltando para que a propriedade seja verdadeira. Então vamos lá. Se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu preciso ter um expoente aqui para que quando eu somo esses dois dê 14. Então qual é o número que está faltando em cima desse 12 para chegar ao 14? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É o número 6. Então aqui é o 6, certo? No livro de vocês tem um risquinho onde vocês têm que completar um número. Eu não coloquei aqui, mas é a mesma coisa, tá? Acredito que vocês vão conseguir acompanhar aí. Agora aqui, ó. Multiplicação, isso quer dizer que eu tenho que somar os expoentes. Qual é o número que somado com 11 que vai dar 18? O 7. Então aqui tá faltando o número 7. Deixa eu trocar essa caneta aqui. Vamos lá. Agora aqui é divisão. Quando eu tenho divisão, eu tenho que subtrair os expoentes. Então 30 menos qual é o número que vai dar 20? O 10. Então nós temos 30 menos 10 vai dar 20. Letra D ainda é subtração. Então qual é o número menos 7 que vai dar 1? 8. Agora aqui, ó, é potência de potência. Tá bom? Tá faltando um número aqui.
Qual é o número vezes 3 que vai dar 15? O 5, então é 7 elevado a 5, que tudo isso está elevado a 3. Aqui é a mesma coisa, ó, tá faltando um númerozinho aqui. Qual é o número vezes 8 que vai dar 16? O 2, certo? Esse aqui foi a última propriedade que a gente viu. E aí a gente sabe que quando tem esse expoente aqui, é a mesma coisa que eu fizesse a distributiva. Então eu tenho 4 elevado a 5, 3 elevado a 5, aqui só pode ser um 5. A mesma coisa aqui, ó, se eu tenho o 8 ao cubo dividido por 4 ao cubo, aqui só pode ser o 3, tá bom? E por último, então, nós temos o exercício número 8. O exercício número 8, ele também é de assinalar. E ele pede para a gente aplicar corretamente a propriedade e ver de que outra forma eu consigo escrever esse número aqui. Então, eu vou aplicar a propriedade na forma em que ela aparece. E aí, aqui eu tenho multiplicação de bases iguais, que diz que eu tenho que somar os expoentes. Então, eu tenho 6 elevado a 3 mais 4. Vou copiar o resto, dividido por 6 elevado a 6. 3 mais 4 dá 7. Então, nós temos 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 6. Certo? Divisão de bases iguais, preciso subtrair os expoentes. Eu tenho 6 elevado a 7 menos 6, que vai dar 6 elevado a 1. E essa é a minha resposta no livro de vocês, letra A. Fechou, gente?